é ver que o jogo desse povo continua, vai em frente. Chegou a hora de tirar a dúvida do telespectador. A dona Priscila, do povoado Moita, em Japaratuba, quer saber o que aconteceu com as folhas dessa planta. As folhas estão infestadas. Chegou a hora de tirar a dúvida do telespectador. A dona Priscila, do povoado Moita, em Japaratuba, quer saber o que aconteceu com as folhas dessa planta. As folhas estão infestadas com caroços. Dona Priscila, a gente foi saber que problema é esse com o engenheiro agrônomo Antonino Campos. Pela foto enviada, é possível perceber que a folha sofreu algumas alterações. Mas o que seriam essas bolas na planta? Então, para tirar a dúvida da Priscila, que é telespectadora aqui do Estação Agrícola, a gente vai conversar com um especialista no assunto. E a primeira pergunta vai ser a seguinte: será que, na verdade, essas bolas em cima das folhas são típicas delas, como, por exemplo, frutos, ou, na verdade, se trata de algo bem diferente? O questionamento da dona Priscila, de Japaratuba, que nos traz uma folha com algumas bolinhas ou verrugas, não fazem parte desse vegetal, não é? Essa planta talvez seja da família Polygonácea, mas não consta que exista essa folha com essas protuberâncias. Na verdade, o mais comum, que grande parte da nossa vegetação, inclusive plantas cultivadas, mais de 50% talvez, são suscetíveis a isso. São produzidas ou causadas principalmente por insetos, né? Essas bolinhas ou verrugas são causadas por insetos. Mas como será que isso ocorre? Geralmente são insetos do grupo dos dípteros, por exemplo, as moscas, os mosquitos, alguns himenópteros também, que são as formigas, as abelhas, as vespas, são causadoras disso. Esses insetos, eles picam a folha do vegetal, penetram e fazem a sua ovoposição, eles põem na folha. E aí, dentro da folha, na zona meristemática, zona de crescimento, não é? Que é chamado botanicamente de parênquima foliar, eles depositam essas larvas, esses ovos, as larvas se transformam em larva e a própria planta se encarrega de se desenvolver e encapsular essa larva. É uma defesa da própria planta, né? Olha, e essas folhas, quando apresentam essas supostas bolinhas, trazem prejuízos. O prejuízo disso, não é? Não tem se constatado como tão grave, a não ser uma infestação muito grande que se recomenda a remoção de folha. No caso da mandioca, por exemplo, que é cultura, mas normalmente ele não causa maiores problemas, principalmente em outras regiões, como as raízes tuberosas, rizomas, etc. Agora, alguns cientistas já fizeram testes utilizando essas bolhas ou essas galhas e chegaram à conclusão que elas, inclusive, estão sendo já testadas para a produção de tintas. Como tem bastante tanino, ácido tânico, algumas são usadas até para curtição de peles, amaciar peles, e alguns medicinais, inflamações de boca, diarreias e outras sintomatologias da farmacopeia popular. Agora, para quem ficou em dúvida se tem como evitar essas folhas com galhas, seu Antonino já traz o alerta. Evitar é impossível, porque é uma infestação, né, externa. Depende da região, da zona onde está, do clima, da época. Quando há uma quantidade muito grande de, por exemplo, mosca do fruto, que penetra no fruto, a goiaba, por exemplo, que é uma mirtácea. Ela penetra e forma a lagarta da goiaba. Ela se desenvolve dentro do fruto. Nesse caso, ela se desenvolve na folha. E aí forma essa protuberância na folha. Mas não é possível se controlar isso, nem existe nenhum controle. Como ele não causa maiores danos, não há maiores preocupações com relação a isso.